Olá! A gente para pensar no que realmente se espera de uma criança no segundo ano do ensino fundamental? Bom, hoje nós vamos mergulhar fundo no currículo oficial de Goiás para entender, de verdade, quais são as habilidades que formam a base do aprendizado nessa fase tão importante. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão para muita gente, né? Para pais, mães, educadores. E a resposta, olha, não está no achismo. Ela está num documento oficial chamado DCJ Ampliado. É ele que vai ser o nosso mapa para essa viagem pelo conhecimento. Beleza, então esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o mapa da alfabetização, depois parte para a comunicação do dia a dia, mergulha na magia das histórias, vê como usar as palavras para explorar o mundo, entende como as habilidades se conectam e, no fim, descobre qual é o perfil do leitor que se forma nessa etapa. Vamos lá? Então vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Antes da gente sair explorando o que os estudantes aprendem, a gente precisa entender a linguagem do próprio currículo, sabe? Como ele se organiza e quais são as ideias principais por trás dele. Esse aqui é a nossa referência principal. É importante pensar no desejo ampliado não como só uma papelada, uma burocracia, mas sim como o verdadeiro GPS da educação em Goiás. É ele que dá a direção para a jornada de aprendizado, garantindo que todo mundo tem uma base sólida e coerente. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental a gente entender a diferença entre habilidades e competências. Pense assim, ó, as habilidades são as ferramentas, o martelo, a chave de fenda, o serrote. Já as competências são saber usar tudo isso para construir uma cadeira ou consertar algo na vida real. Uma coisa é ter a ferramenta, outra é saber o que fazer com ela. Agora sim, vamos para o que interessa, para a prática. Nessa parte, o foco é total na linguagem que a gente usa todo dia, desde ler a letra de uma cantiga de roda até escrever um bilhetinho para alguém da família. E olha só que evolução fantástica! A gente vê uma mudança clara aqui. No primeiro ano, a leitura ainda precisa de uma mãozinha. Já no segundo, a palavra-chave é certa autonomia. É um salto gigantesco na independência do leitor. Ah, e um detalhe: esses códigos que aparecem, tipo EF02, LP12, são só a identificação de cada habilidade no documento, tá? É como se fosse o RG dela. No segundo ano, a criança vira uma espécie de detetive das palavras. Não basta mais só reconhecer a palavra inteira. A ideia é desmontar, investigar por dentro, sabe? Quebrar em sílabas, brincar de trocar os pedaços para formar palavras novas e, claro, encarar uns desafios maiores, como os sons com tio, M e N. É a mecânica da língua sendo revelada. Então, aqui acontece uma coisa muito importante. A escrita ganha um propósito. O estudante começa a sacar que não se escreve só para si, mas para um leitor. Escrever um bilhete, um recado, é aprender a pensar em quem vai ler, a organizar as ideias para ser entendido. É a grande virada de chave da escrita como uma ferramenta social. Certo. Agora a gente sai um pouco do dia a dia e entra no mundo da imaginação. Vamos ver como os estudantes do segundo ano aprendem não só a ler as histórias, mas a mergulhar nelas, a entender e a curtir de verdade esse universo. Essa habilidade aqui é o coração da formação de um leitor. O objetivo vai muito além de só decifrar as palavras. A meta é cultivar o prazer, o gosto pela leitura. É dar autonomia para que a criança, por conta própria, se encante com um conto, com um poema. Esse é um conceito muito legal. Sabe aquele momento na história que a gente pensa, eita, e agora? O que vai acontecer? Então, esse é o tal do conflito gerador. É a espinha dorsal da história, o motorzinho que faz a trama andar e que prende a nossa atenção até o final. Aqui, eles continuam como detetives, mas agora são detetives literários. A missão é caçar as pistas no texto que ajudam a gente a imaginar os personagens, o cenário. Isso faz a leitura ficar muito mais rica, mais visual. É como colocar óculos 3D para ler a história. Ok? A gente já passeou pelo mundo da imaginação. Agora é hora de ver como a linguagem serve de ferramenta para explorar o mundo real, desde fazer uma pesquisa até se comunicar na comunidade. Olha que legal e super atual isso aqui. É o comecinho do letramento informacional, do letramento digital. A criança começa a entender que a linguagem serve para descobrir coisas, para organizar e para compartilhar o que aprendeu, seja fazendo um cartaz para a festa da escola ou relatando um experimento. Uma coisa muito importante para lembrar é que aprender não é como passar de fase num videogame que a gente esquece anterior. É mais como construir uma casa,
tijolo sobre tijolo. O segundo ano constrói sobre a base que foi criada lá no primeiro. Essa linha do tempo mostra direitinho como uma coisa vai puxando a outra. Começa lendo palavras soltas no primeiro ano, depois textos curtos com ajuda, aí no segundo o desafio já é outro. É buscar informação, é selecionar o que interessa, mesmo que com ajuda. É um processo contínuo, onde tudo se soma. Bom, chegamos ao nosso destino. Depois de passar por todas essas habilidades, que retrato a gente consegue pintar do estudante que está terminando o segundo ano? Que tipo de leitor e escritor ele é? A primeira palavra, e a mais importante, é autonomia. Ler deixa de ser uma tarefa de decifrar códigos e vira de fato uma ferramenta para a vida, para entender, para se informar, para se divertir. E claro, essa autonomia na leitura transborda para a escrita. A palavra aqui é estrutura. As ideias começam a ter um começo, um meio e um fim. O estudante já consegue entender que um bilhete não é a mesma coisa que contar uma história e organiza o texto para que ele funcione. E no fim das contas, o mais incrível é que juntando tudo isso, a gente começa a formar um pensador mais crítico. A língua portuguesa sai da caixinha da matéria da escola e se torna a principal ferramenta para fazer perguntas, buscar respostas e entender o mundo ao redor. E a gente encerra com essa reflexão. Porque, no fundo, tudo isso vai muito além da nota no boletim, né? Essas habilidades são os alicerces, as sementes que vão permitir que essas crianças se tornem cidadãos mais informados, críticos e participativos lá na frente. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Como essas sementes de hoje vão florescer amanhã?